Um estudo no final do ano passado, feito pelo Estado das Conexões Sociais Gallup, em parceria com a Meta, apontou que globalmente 72% das pessoas se sentem muito ou bastante conectadas. Por outro lado, 24% dizem estar muito ou bastante solitárias. Mesmo com o avanço da tecnologia artificial ou inteligência artificial, parece que nunca estivemos tão sozinhos. E quem está aqui para analisar e falar um pouquinho sobre esses resultados é o professor Edu Soares, especialista em mídias digitais. É isso, né, professor? Tudo bem? Tudo bem, Jane? Bom falar com você e os telespectadores aí da TV Câmara. A gente está cada vez mais conectado, cada vez mais sozinho, né, Jane? Verdade. Nesse mundo digital que a gente vive agora, atualmente, professor, mesmo com tanta tecnologia para se aproximar, parece que a gente está cada vez mais distante. Explica para a gente um pouquinho mais, professor. Exatamente, né, Jane? Essa pesquisa aí é bem bacana, né, que ela mostra que tem uma boa parte da população que está conectada, que está todo dia, de alguma forma, nas redes sociais, está na internet, está trocando ideias com muita gente. É verdade que a tecnologia nos aproxima, né? Então a gente conversa com pessoas que estão do outro lado do mundo, do outro lado do planeta, de uma forma muito simples. A gente está aqui, né, fazendo esse quadro à distância, então a tecnologia realmente ela nos aproxima, mas ao mesmo tempo que ela nos aproxima, ela também causa esse efeito, né? O efeito de estarmos cada vez mais desconectados, um momento de desconexão, e não estamos falando da conexão via cabo, né, da conexão técnica, mas sim da conexão entre uma pessoa e outra. Então, cada vez mais estamos conectados, mas desconexos, né, com relações muito afastadas, né. Veja, por exemplo, o quanto que os jovens estão cada vez mais ficando mais tempo dentro de casa do que na rua, vamos dizer assim, né, frequentando bibliotecas, praças, museus, né, exatamente num enclausuramento que o digital acaba sendo o grande vilão nesse caso, pela forma que a gente utiliza, né? Então, como a gente utiliza a tecnologia para se aproximar das pessoas, essa mesma tecnologia que aproxima, ela também afasta, mantém as relações mais frias, mais distantes ou quase que inexistentes, né? Aquilo que vem da gente, do nosso cerne, de sermos seres humanos sociais, a gente acabou perdendo um pouco, né? Logicamente, a pandemia colaborou muito para isso, né? A gente meio que desaprendeu a se relacionar, ao encontro, à troca, e agora esse estudo aí mostra bastante isso, né? Uma questão de como nunca estivemos tão conectados, mas sozinhos ao mesmo tempo. Edu, quando você fala de as pessoas estarem mais nas suas casas, vamos trazer aí para uma família que de primeiro, por exemplo, as pessoas sentavam às suas mesas, faziam as suas refeições com a família toda reunida. Hoje o rádio, né, Jane? Hã? O rádio, né? As pessoas se sentavam ouvindo o rádio juntos, né? Hoje você vê as pessoas nos seus quartos, na casa. Você vê, a família está em casa, mas está um no quarto, outro na sala, cada um no seu ambiente, e as pessoas não têm mais essa proximidade, esse convívio mais próximo. E a gente se sente muito sozinho com essa tecnologia. Isso também afasta do convívio social físico, né, professor? Porque você vê, com esses detalhes que a gente coloca, a pessoa tá ali, mas fisicamente ela não tá. Ela tá sempre conectada. Eu tô aqui, ó, conectado, do lado, tá conversando, do lado. Você vê num restaurante, por exemplo. A maioria das pessoas que vai hoje aos restaurantes, você pode fazer essa análise. Se não estiver com o celular, ou ela está se alimentando, ou ela, por mais pedindo a conta, mas do mais, ou esperando, ou falando, ela está sempre com o celular. Queria que você falasse aí desse contato físico aí, o que essa tecnologia aí traz.
Excelente essa sua análise, Jane. Vamos lembrar aí, partindo exatamente do que você falou em casa, né? O nosso comportamento em casa já é um comportamento solitário no momento em que a gente está no celular, né? Por mais que a gente esteja junto, a gente não está junto. Vamos lembrar aí, eu citei bastante a questão do rádio, né? Nas épocas de ouro do rádio, a gente se sentava junto à mesa, ou o pai estava lendo um jornal, a mãe cuidando de algum afazer na casa, as crianças brincando, e de repente estava todo mundo junto ali consumindo aquele meio e fazendo outras coisas ao mesmo tempo, porque o rádio não precisa de uma atenção visual, né? Você está ouvindo. Quando chega a televisão na casa das pessoas, né, a gente já começa a ficar mais em silêncio, a ficar mais quieto, porque a gente precisa dos sentidos, né, da audição, do visual para ficar diante da televisão. A gente até diz que o Henry Ford, que foi quem inventou o carro, né, que botou o carro nas ruas, que popularizou o carro, vamos dizer assim, que ele levou as pessoas para fora de casa e a televisão trouxe para dentro de volta, né? A gente tem tinha esse comportamento de ficar dentro de casa para assistir a televisão. E agora, com o celular, com o meio digital, a gente está em casa, mas cada um no seu aparelho, né? Cada um fazendo a sua viagem, consumindo o seu conteúdo próprio, o que por um lado é interessante, porque cada um customiza, vamos dizer assim, o seu acesso à informação, a sua conexão com o mundo, com aquilo que te interessa, vídeo, áudio, leitura, mas por outro lado a gente está desconectado das pessoas, né? Essa imagem retrata muito isso, né? Pai, a mãe, o filho, cada um no seu celular, fazendo a sua viagem aí para fora do mundo e esquecendo de conviver entre as pessoas, né? Então, esse efeito das experiências imersivas que a gente tem, né? Quer dizer, como é que eu aprendo a ser um ser humano melhor, a ser um ser humano diferente? Não vai ser só numa relação digital, mas vai ser numa relação humana, né? A criança, quando ela começa a andar, ela tropeça, cai, ela aprende que ela tem que levantar e a forma como ela tem que andar por uma experiência própria dela. Eu não posso me desenvolver ou evoluir a partir somente de experiência de outras pessoas, olhando o mundo por uma janela virtual. Então, a gente tem muitos lados positivos que nos levam a lugares muito distantes e a conhecimentos que a gente não tem, mas o convívio social, ele é muito importante porque ele também nos evolui. E ele nos evolui junto com o outro, né? O outro faz parte de mim, né? E eu do outro, né? Eu brinco daqueles papeizinhos, né? Que a gente tem os post-its, que se a gente cola um no outro e descola, a cola de um vai acabar ficando no outro de qualquer jeito. Então, olha esse exemplo aí, te cortando. Essa imagem é sensacional, exatamente. Né? Aquilo que eu te falei do restaurante, né? É isso, e a gente vai no restaurante, mesmo que a pessoa está sozinha, né, Jane? Você olha a pessoa e ao invés dela estar observando, sei lá, o passarinho cantando, a decoração do ambiente, ela prefere estar se alimentando e olhando pelo celular, como se estivesse em busca de algo que é mais importante, que está ali de alguma forma, né? Na China tem um caso muito curioso, Jane, que é legal a gente trazer aqui. Os chineses, eles têm, os idosos, uns cachorrinhos de brinquedo, assim, né? Que tem inteligência artificial, como a Alexia, né? Que a gente faz comando por voz para trocar ideia. E esses cachorrinhos, eles são muito utilizados pelos chineses mais idosos para fazer companhia, porque exatamente é um momento que eles acabam ficando mais sozinhos mesmo, né? Meio quase abandonados. E eles ganharam na justiça, por uma liminar, o direito de enterrar esse cachorrinho quando ele morre, quando ele para de funcionar, vamos dizer assim. Olha só, que interessante então, imagina isso. Tamanha questão da solidão, né? Você estar acompanhado, quer dizer, a tecnologia que também nos afasta, também acaba servindo, neste caso, para ser uma companhia para os idosos, até com o direito deles poderem enterrar, né? Enfim, fazer o velório ali do cachorrinho virtual, digital, quando ele morre, o robozinho. A que ponto nós chegamos? E você acha que com a inteligência artificial avançando, pode ser que a nossa companhia pode ser alguém que não existe, de carne e osso, mesmo aí, com toda essa tecnologia avançando?
Olha, eu diria que a gente já está vivendo parte disso, né, Jane? Porque quando eu estou no digital, né, nas redes sociais, por exemplo, acabo me deparando com seres que não são reais, né, que a gente tem alguém ali talvez por trás, né? É o caso, por exemplo, dos ícones aí de várias marcas, né? Não precisamos citar aqui, mas tem um grande magazine aí que tem uma personagem que é virtual, a maior influencer do país, e ela não existe, né? Ela está lá exatamente para conversar, para dialogar com a gente, mas ela na verdade não existe, é feita a muitas mãos, né? A gente já tem influenciadores digitais fora do Brasil que ganham milhões e elas não existem, né? Mas fazem parte do dia a dia, trocam ideia, conversam com as pessoas. Com esse avanço da inteligência artificial, a gente vai ter, por exemplo, músicas que não foram feitas por pessoas. E a gente sabe o quanto que a música é uma conexão nossa com nossas emoções, com aquilo que a gente vive, né? E imagina só, uma música feita por um robô, eu tenho uma conexão emocional quase humana com essa música, né, e vindo, aliás, de um robô, né. Então a gente vai ver muitos desses capítulos. A gente tem a Luzia, né, que é uma inteligência artificial que você pode adicionar no WhatsApp e trocar ideia com ela, né. Então você nunca vai ficar sozinho com a Luzia no seu contato de WhatsApp, e a 1 da manhã, se você estiver com insônia, você pode bater um papo com a Luzia. A própria Alexa que você colocou aí, você conversa com ela, fala um bom dia, ela já te fala um bom dia, fala o que está acontecendo naquele dia, como é que vai ser, enfim. Edu, você que é um especialista no mundo digital, tem alguma receita pra gente, para fazer aí uma conexão melhor, num convívio social? Existe essa possibilidade, porque largar o celular, infelizmente, ninguém vai largar. Eu acho que daqui para frente essa tecnologia veio para ficar mesmo. Mas existe uma forma da gente se conectar como antigamente, socialmente, fisicamente, Edu? A gente precisa começar a provocar isso, né, Jane? Então, de que forma? A gente tem que entender que as reuniões virtuais, né, os encontros via WhatsApp com a família são ótimos e eles permitem realmente que a gente esteja em lugares que talvez não estaríamos, né, se não fosse o mundo digital para nos aproximar. Só que a gente precisa também provocar esses encontros. Então, preferir uma caminhada ao invés de um bate-papo via WhatsApp, preferir sentar numa praça para ler um livro que com certeza eu vou esbarrar com outras pessoas, ou no mínimo eu estou tendo um contato com a natureza, um contato físico com outro ambiente que não seja somente da minha casa, provocar uma ida ao cinema ao invés daquele final de semana só imerso através dos canais de streaming em casa, assistindo uma série, maratonando, né? Então talvez uma ida ao cinema com os amigos vai me provocar depois dali um lanchinho, algo desse tipo, né? Mas realmente a gente tem que se permitir provocar essa saída de casa, né? Os jovens, por exemplo, não querem mais sair de dentro de casa. Então, a realidade hoje. Exatamente. Então a gente provocar isso, né? Com a gente, com o outro, chamar aquele amigo, poxa, vamos tomar aquele cafezinho, vamos tomar aquela garapa na feira, comer aquele pastel no fim de semana, né? Edu, almoçar sem o celular em casa, fazer uma refeição em casa hoje, não vamos deixar o celular ali na sala, provocar, como você mesmo colocou, né? Exato, em casa também bastante importante, né, Jane? No bar, a gente tem um costume de chegar a nossa turminha assim e colocar o celular um em cima do outro, né? Que fazer bacana. Aquela pilha de celular. E falar, ó, quem mexer primeiro paga a rodada, entendeu? Então a gente faz essa brincadeira, assim, quem mexer na torre de celular aqui paga a rodada, para entender se a gente pode conversar mais, né, interagir mais. Uma boa sacada. Tem alguns bares que eu gosto muito, que eles colocam na rede Wi-Fi, porque sempre você chega no bar, o pessoal pede Wi-Fi. E eu vejo que eles colocam, às vezes, assim, né, na rede Wi-Fi, a hora que você vai olhar a rede Wi-Fi, tá assim, não tem senha, vá conversar com quem tá aí perto, alguma coisa assim. É o nome que criativo. Daquele, né? Então, tipo, não tem senha, vai conversar aí, né? Então, e é isso que você falou, da né? gente aproximar, né? Usar a criatividade, né, Edu? É importante isso para voltarmos aí a conexão mais
emocional, física, o contato, né? É o ser humano, né? Não deixar aí a inteligência artificial dominar aí de forma geral, né, Edu? Exatamente, a gente provocar isso, né, Jane? Acho que a gente tem que querer muito. Se a gente está se sentindo sozinho, a gente tem que buscar o outro, né? Acho que esse é o caminho. E ok, use o digital para você buscar o outro, mas se aproxime, né? Use o digital para o bem, né? Vamos dizer assim, para coisas boas, e não para você sumir do mundo, mas exatamente para você se aproximar do mundo. Então, as tecnologias são boas, mas a gente precisa desses momentos também de conexão com o outro. O outro vai nos levar além, a gente vai evoluir muito mais emocionalmente, racionalmente. Isso vai ser muito bom para todos. Bacana demais. E o nosso mundo digital já está chegando no final. Tem alguma colocação que você queira fazer mais, Edu? Somente dizer, se desconectem para conectar. Acho que essa frase é perfeita, né? Se desconectem para conectar. Se a gente fizer mais isso, com certeza vai ser bastante importante aí para o nosso futuro e nosso presente. Bacana demais. Então, até a próxima edição do Mundo Digital e eu espero vocês todos, telespectadores. Até lá.